Sabe o que é você ser jogada no colo de um velho podre de bêbado, como se fosse uma caixa de sapato velha? Porque foi assim que começou o pior da minha vida. O bar estava fedendo a vômito, cerveja quente e gente suada. Eu lembro do grito do meu pai, batendo a mão na mesa suja. Dou minha filha. Quem ganhar, leva ela para casa. E eu ali, bem pequena, parecendo uma formiga. Nem sabia amarrar o sapato. Nem boneca eu tinha ainda. Mas ele disse como quem oferece um pedaço de carne podre para os urubus. Ela é minha, eu dou se eu quiser. E o pior, ninguém achou estranho. Ninguém se levantou. Ninguém disse, isso está errado. Meu nome é Yolanda Cardoso de Lima. Tenho 83 anos. Sou de Monte Azul, interiorzão de Minas Gerais. E o que eu vou contar aqui não é história de novela. É desabafo de uma alma marcada. Uma menina que virou adulta num puxão de braço. Uma criança que foi dada como brinde num jogo de truco. Lá em casa, se é que eu posso chamar aquilo de casa, né? A gente morava num lugar que parecia mais um depósito de gente cansada. Minha mãe era uma coitada, que parecia mais morta do que viva. Estava sempre cansada, sempre quieta, sempre rezando para algum santo que nunca aparecia. Acho que até os santos tinham vergonha de botar o pé ali. E meu pai, o meu pai era o dono do inferno, jogador compulsivo, enchia o rabo de cachaça dia sim, dia também. Ele dizia que era esperto, que ia ficar rico jogando. Mas o que ele ganhava mesmo era a tapa da vida e dívida no bar. Quando não tinha mais onde cair morto, ele vendia o que podia. Já vendeu o fogão, o rádio, o colchão da minha mãe e naquele dia resolveu vender a filha. Porque era isso que eu era para ele. Uma moeda de troca, uma mercadoria e pior, daquelas que ele não via valor. Essa menina só me dá prejuízo, ele dizia. Fica aí com cara de bunda, comendo e respirando de graça. Eu nunca soube o que era colo, nem beijo de boa noite, nenhum. Como foi na escola, filha? O que eu sabia era o som das cartas batendo na mesa, dos copos tilintando, do palavrão que ele jogava para cima da minha mãe. E às vezes o barulho da cinta ou da mão. Mas isso era normal, né? Para ele, bater era ensinar. Ele me levava com ele para os bares desde que eu me entendo por gente. Dizia que eu dava sorte. E eu, burra, acreditava. Me enfiava debaixo da mesa, com medo dos homens que olhavam para mim como se tivessem fome de coisa errada. Eu tremia, rezava para ser invisível, mas criança não sabe desaparecer. E mesmo assim, eu tentava. Aquele dia foi diferente. Ele já chegou gritando, com o olho virado, cuspindo no chão. Hoje é tudo ou nada, ele berrava. Hoje eu viro a sorte. Só que não tinha mais dinheiro, nem cigarro, nem nada. Tava só ele, o copo, a arrogância e eu. Boto minha filha no jogo, ele gritou. Os outros homens se entreolharam, mas ninguém reagiu. Ninguém se levantou. E eu não entendi. Fiquei parada, esperando alguém dizer que era brincadeira. Mas não era. E ele perdeu. Perdeu. Como quem perde a camisa ou o chinelo. E me entregou. E aí começou o outro tipo de inferno. Aquele que você acha que é sonho ruim, mas não é. Porque não acaba quando você acorda. E o velho me levou para a casa dele. Uma casa onde a porta só abria quando ele queria. Onde a janela tinha corrente, onde a criança virava bicho, e bicho que não morde, só apanha. Você acredita que ele ainda me fez andar até a casa dele segurando minha mão, como se fosse minha mãe me levando para a escola? Ah, claro, só faltava ele dizer, anda direitinho, Yolanda, senão tropeça no próprio destino. A única escola que eu ia frequentar dali para frente era a da Dor. E a aula? Ah, a aula começava naquele dia mesmo. A tal casa dele, se é que se pode chamar aquilo de moradia, era uma espelunca jogada num pedaço de chão que nem cachorro vadia passava. Mas o pior nem era o cheiro. O pior era o que vinha depois que a porta fechava. Aquela porta que ele trancava com 2 voltas na chave, como se estivesse guardando um tesouro.
Mal sabia ele que o único tesouro ali era eu, e não demorou para eu entender que ele tinha planos bem podres para mim. Você sabe o que é acordar de manhã, olhar para a própria perna e ver uma corrente presa, como se você fosse um cachorro amarrado no quintal? E o pior, achar que aquilo vai ser sua vida agora? Pois foi assim que começou. No primeiro dia, ele me jogou num canto da sala como quem larga uma sacola de feira. Nem olhou para trás. Só falou: senta aí e não inventa. E eu sentei. Não por obediência, por medo mesmo, porque ele tinha aquela cara de quem podia explodir a qualquer momento, sabe? Não precisava nem gritar. Só o cheiro já avisava que vinha merda. A casa era toda escura, abafada, parecia que respirava raiva pelas paredes. Mas o que mais me marcou foi a corrente. Ah, a maldita corrente. Ele amarrou no meu tornozelo com um cadeado e soltava só quando queria me arrastar para outro cômodo, como se eu fosse uma mobília ambulante. Vai para a cozinha, ele mandava. E lá ia eu, arrastando aquele ferro, fazendo barulho de culpa no chão. Ele não me batia. Ainda. Só mandava. Mandava e mandava. Lava isso. Varre aquilo. Cala a boca. Não olha para mim com essa cara. E eu fazia. Tudo. Porque, no fundo, eu ainda acreditava que se eu obedecesse direitinho, ele podia me deixar em paz. Tonta que só. Comida, uma vez por dia. Isso quando ele lembrava. Um prato com arroz duro e feijão azedo. E se eu demorasse para comer, ele gritava: quer passar fome? Passa de verdade então. E tirava o prato. Aí eu aprendi a engolir tudo em silêncio. Às vezes nem mastigava direito. Era engolir ou desmaiar no dia seguinte. Na hora de dormir, ele me arrastava até um canto do corredor. Ali tinha um colchão fedendo a mofo e um cobertor que parecia feito de lixa. Deita aí e não inventa de se mexer. E eu deitava, com o ferro pesando no tornozelo e o medo apertando o peito. Sabe o que mais doía? Não era o grito, era o desprezo. Ele passava por mim como se eu fosse um móvel quebrado. Não olhava na minha cara, só dava ordem. E eu, com 8 anos, já entendia. Ali eu não era ninguém. Nem filha, nem gente. Só uma coisa que andava, limpava, servia. Uma escrava com nome esquecido. Durante o dia, ele dormia muito. Deitava na rede e roncava como se fosse rei. E eu aproveitava para respirar. Era quando eu limpava as lágrimas escondida. Esticava a perna e olhava pela fresta da porta. Não sonhava em fugir, não. Sonho era luxo. Eu só queria que alguém passasse na rua e ouvisse meu coração batendo. Alguém que me visse, que dissesse: tem uma menina ali dentro. Mas ninguém passava. E se passava, fingia que não via. O engraçado, se é que dá para rir disso, é que ele me chamava de prêmio. Era assim mesmo que dizia: você é meu prêmio. E eu pensava: prêmio de quê, meu Deus? De ser um traste podre, nojento, que fede a pinga e tem o coração coberto de ferrugem? Mas eu só pensava. Falar, nem pensar. Porque até meu pensamento tinha medo de mim mesma. O único momento que eu tinha para mim era quando ele ia para o bar. Aí ele trancava a porta de fora, deixava a corrente com espaço só para eu andar entre a cozinha, a sala e o banheiro. Eu aproveitava para me olhar no espelho do corredor, um espelho rachado, torto, que me devolvia uma imagem que eu já não reconhecia. Quem é essa? Eu pensava. Essa menina com os olhos murchos e o rosto sujo? Mas eu não chorava, porque chorar era gastar lágrima à toa. Ele voltava sempre de madrugada, fedendo a cachaça e suor velho. Mas nos primeiros dias não encostava, só berrava. Ainda tá acordada? Quer morrer seca igual tua mãe? E eu me encolhia no colchão, fingindo que dormia. Porque o medo é um bicho que aprende a disfarçar. E assim foram os primeiros dias. Longos, arrastados, silenciosos. Com aquela corrente me dizendo o tempo todo: esquece quem você era. Aqui você só existe se obedecer. Mas teve um momento que eu nunca vou esquecer. Um dia, enquanto eu lavava o chão da cozinha, ele passou por mim, parou na porta e disse: você vai me agradecer um dia por te dar teto e comida. Lá fora é pior. E eu engoli em seco. Mas por dentro, juro por Deus, eu pensei:
Um dia, velho, um dia eu vou cuspir na tua cova. Mas esse dia ainda estava longe. Antes disso, eu ia conhecer o que era ficar apagada por dentro. Eu ia aprender a existir sem existir. E o pior, eu ia aceitar. No começo eu obedecia, porque o medo é um conselheiro danado de persuasivo. Ele dizia no meu ouvido: faz o que ele quer, Yolanda, senão hoje tem choro e grito. E eu fazia. Lavava, limpava, carregava balde, esfregava a roupa que nem dele era. Um dia me mandou limpar o fogão com areia. Eu perguntei se ele queria que eu comesse vidro também. Ele não respondeu, só riu. Riu e cuspiu no chão. Isso era o sim dele. Mas teve uma hora que até o medo se cansa. Cansa de se esconder, de abaixar o olho, de engolir tudo seco. Um dia ele gritou: quero o banheiro brilhando quando eu voltar. E saiu cambaleando. E eu olhei para o chão, olhei para a escova de dente velha que ele me dava para esfregar os azulejos e pensei: não, não hoje. Sentei no canto da parede, puxei a corrente até onde dava e fiquei ali, só respirando, só sendo. Quando ele voltou e viu tudo igual, menina do céu. Primeiro ele bufou, depois chutou o balde que estava vazio e, por fim, me encarou com aquele olho branco de ódio. Tá me testando, é? E eu respondi. Eu, burra, respondi. Disse que eu não era cavalo, não, que ele podia berrar, mas que eu tinha perna, braço e vontade. Ah, vontade. Vontade essa que ele esmagou na primeira surra, porque o que veio depois não foi palmada de pai. Aquilo foi massacre. Ele me jogou no chão como se eu fosse bicho. Bateu com a fivela da cinta, com a palma da mão, com o punho fechado. E não parava. E eu gritava, não por socorro, porque eu já sabia que socorro era a palavra que não chegava naquela casa. Eu gritava de raiva, decepção, de vergonha. Quando ele cansou, me deixou lá, no chão, raspando a cara no cimento, misturando lágrima com sangue. E aí, minha filha, a alma da gente faz o quê? Abaixa a cabeça, porque não tem mais para onde correr, nem como se defender, nem por quem lutar. No outro dia, acordei com o rosto doendo, a barriga roxa, o corpo pesado. E sabe o que eu fiz? Lavei o banheiro, inteiro, de joelhos, com a escova e com a alma amarrada. E foi assim que eu aprendi. Aprendi que tentar ser gente ali dentro custava caro demais. Aprendi que dizer não era como jogar gasolina na fogueira. E o fogo dele queimava tudo. Carne, esperança, vontade. Depois da surra, comecei a fazer tudo no automático. Lavava sem pensar, cozinhava sem sentir, limpava com a cabeça longe. Era o corpo obedecendo. A mente, coitada, já tinha ido embora. E ele ficou satisfeito, porque agora ele tinha exatamente o que queria. Uma boneca que andava, lavava e calava. Dava ordens e ia para o bar. Voltava fedendo e perguntava: fez tudo, né, Prêmio? E eu só balançava a cabeça, porque responder era provocar, e provocar era pedir outra sessão de pancada. Eu tinha o direito de falar? Tinha nada. E mesmo que tivesse, a voz já não saía. Quando saía, era fina, fraca, como se minha garganta tivesse esquecido como era ser usada, para mais do que gemido de dor. E eu pensava nele, no meu pai, aquele homem que deveria me proteger, que devia ter me ensinado a andar de bicicleta, me dado beijo de boa noite, me chamado de filha. Mas o que ele fez foi me entregar, como se eu fosse uma bacia velha, um traste, um nada. Odiava ele, mais do que odiava o velho, porque o velho era monstro, sim, mas foi o meu pai que me colocou nas garras dele. Foi ele quem apertou minha mão e largou na mão do inferno. E nunca mais apareceu. Nem para perguntar se eu estava viva, nem para fingir arrependimento. Sumiu, como se nunca tivesse tido filha. E eu, uma criança, uma mera criança pequena, fui obrigada a aceitar que o homem que me colocou no mundo me jogou fora como quem joga o resto do almoço para o porco. E eu chorei. Chorei tanto. Chorava escondida quando o velho roncava. Chorava no banheiro, enquanto esfregava o chão. Chorava olhando para a parede, pensando se um dia alguém ia lembrar de mim.
se minha mãe ainda rezava por mim, se eu tinha deixado de existir para o mundo inteiro ou só para aquela casa. Esses foram os primeiros anos, os anos de obediência forçada, de silêncios engolidos com arroz duro, de dores escondidas embaixo da roupa, de marcas que nem o tempo teve coragem de apagar. Eu virei sombra, e sombra não fala, não pensa, não sonha, só segue o que a luz manda. E no meu caso, a única luz que tinha ali era a de um velho fedido com gosto de morte na boca. 4 anos. Isso mesmo. 4 longos, mofados e silenciosos anos desde o dia em que eu fui jogada naquela casa como se fosse lixo reciclável. A corrente já fazia parte do meu corpo. Às vezes, eu sonhava que tinha nascido com ela, que era um osso torto que Deus colocou no meu tornozelo só para lembrar. Você não nasceu para ser livre, Yolanda. Durante esse tempo, meu único plano era sobreviver. Era acordar, fazer o que ele mandava, comer aquele prato de comida fria, abaixar a cabeça, não errar. Porque errar significava pancada, e as dele não eram corretivo de pai bravo. Não, eram socos de quem queria destruir, bater até apagar. Eu já conhecia o gosto do sangue que vinha da minha boca. Tinha dia que o sangue virava sobremesa. Mesmo assim, continuei respirando, porque no fim das contas, a gente respira até com o pulmão rasgado. O problema é que meu corpo resolveu crescer. E aí, minha filha, aí a coisa começou a ficar ainda mais errada. Eu olhava no espelho e já não via mais aquela menina magrela com as canelas finas e o olhar perdido. Estava virando mocinha. Os peitos começaram a apontar, os quadris alargaram, a roupa já não cabia. E claro, ele notou. Um dia, chegou do bar com a cara mais lavada do mundo e jogou uma sacola plástica na minha frente. Comprei umas roupas para você. As outras já estão te espremendo. Eu, idiota, agradeci. A gente agradece por qualquer coisa quando vive do resto, né? Abri a sacola e vi uns vestidos simples, umas blusinhas, nada demais. Vesti. Não por vaidade, mas porque as antigas estavam rasgando nos cantos. Só que logo percebi o que estava por trás daquilo. Os olhares mudaram. Antes, ele só me via como posse, como máquina de limpar. Agora, encarava como quem está escolhendo pedaço de carne no açougue. Começou a demorar mais na cozinha enquanto eu lavava a louça. Sentava no sofá e ficava me olhando passar. Tinha noite que eu sentia ele parado na porta do lugar onde eu dormia, respirando alto, me vigiando como bicho escondido no mato. E aí veio o pior. Uma tarde, chegou com outra sacola. Disse que era presente especial. E quando abriu, era um vestido vermelho. Justo, curto, decotado. Coisa que ele vivia falando que as mulheres da noite do centro usavam. Eu segurei o tecido com a mão tremendo. Senti nojo só de tocar. Vai lá vestir para eu ver, ele disse. Tentei argumentar. Dizer que era roupa de gente grande, que não era para mim. Mas ele já estava com a cara afundada na cachaça. Veste, menina. Veste agora. Quero ver minha rainha. Rainha? Eu? Rainha? Até minha sombra riu. Fui. Vesti. O pano grudava na pele. Eu me olhei no espelho e nem me reconheci. Ele veio atrás, encostou na porta, olhou de cima a baixo e disse: Você tá uma mulher. A palavra mulher saía da boca dele como veneno. Eu não disse nada. Só queria me cobrir, arrancar aquele trapo. Tá bonita, hein? Ele continuava. E nem agradece? Continuei calada. Não tinha obrigada que saísse da minha garganta. Queria só desaparecer. Foi aí que ele virou. Tá se achando demais, é? Ingrata do inferno. Jogou a garrafa no chão. Veio para cima de mim com os olhos cheios de raiva e desejo. A combinação mais nojenta que eu já vi. E ali, minha filha, ali ele fez o que nunca deveria ser feito com ninguém. Me empurrou na parede, arrancou o que sobrou da minha roupa, da minha força, da minha alma. Eu só consegui deixar o corpo ali, como se não fosse mais meu. Aquela noite não foi feita de gritos, foi de silêncios, de um vazio tão fundo que parecia buraco sem fim. Eu não chorei na hora, nem depois. Meu corpo chorava por dentro, mas minha cara era só pedra, porque ele tirou o que me restava. E eu
que já tinha morrido tantas vezes, morri de novo. Só que dessa vez foi definitivo. Quando ele acabou, jogou o vestido em cima de mim e disse: "Agora você está completa." Mulher de verdade, saiu rindo. E eu ali, no chão, só com um pensamento: então é isso, nem sombra eu sou mais. Depois daquela noite, eu não olhei mais no espelho. Nem respondi quando ele falava. Virei objeto, máquina, poeira, enterrei tudo. Até a vontade de respirar. E ainda teve dia que ele dizia que me amava, que eu era especial, que só fazia aquilo comigo porque eu era bonita demais, que era culpa minha. Imagina o tamanho do veneno. E eu só ouvia, porque responder era pedir para morrer. Foi assim que ele arrancou o que sobrou de mim. E eu vivi anos só com o esqueleto da menina que um dia fui. Mas, um dia, a corrente ganhou companhia. Acordei com um barulho que não era meu. Estranho isso, né? Quando a gente passa anos vivendo igual barata dentro de pote, reconhece cada estalo, cada vento, cada ranger daquela espelunca. Mas aquele som era novo, um arrastar diferente. Não era meu ferro, era outro. Na hora, congelei. Não de medo. Medo já tinha virado minha segunda pele. Foi espanto mesmo. Porque depois de tanto tempo, meu corpo já tinha esquecido que era possível ter mais alguém naquele lugar. Olhei para o canto da sala e lá estava ela, sentada com a corrente presa no mesmo prego que um dia segurou meu tornozelo. Pequena, descalça, cara de bicho recém-capturado. A perna dela tremia igual vara verde e os olhos, os olhos, eram os mesmos que os meus 4 anos atrás. Olhos de quem ainda acredita que pode escapar. Tonta, coitada. A primeira coisa que pensei, mais uma para esse desgraçado destruir. A segunda? Agora não morro sozinha. Ela me olhou como quem pede desculpa por existir. Eu respirei fundo, tentei forçar um sorriso, mas a cara endurecida não deixou. A gente não aprende a sorrir fácil depois que a alma racha. Dei um aceno com o queixo, meio de canto, tipo, bem-vinda ao cativeiro, princesa. Quer café? Não perguntei nome, nem idade. Ali, essas coisas não importavam. O nome da gente era corrente. A idade era o tempo que demorava para o velho começar a bater. E ela ia aprender isso logo. Nos primeiros dias, não falava. Só chorava baixinho. Eu fingia que dormia para ela não se sentir observada. Mas de vez em quando levantava a cabeça só para confirmar. Ela ainda estava ali? Tava. E isso, por incrível que pareça, já trazia um calor estranho, quase humano. Até que um dia, enquanto a gente lavava as roupas dele, sim, agora era serviço em dupla, ela deixou cair uma camisa no chão sujo. Ele viu, gritou. E eu juro por tudo que é mais sagrado que meu coração congelou, porque eu sabia o que vinha depois. Sabia o som dos passos dele quando vinha nervoso, o jeito que a veia do pescoço estufava, o braço que se armava. Mas antes dele chegar nela, eu me meti na frente. Peguei a camisa e disse que fui eu que deixei cair. Firme, sem pestanejar. Ele me olhou com aquela cara de ódio que eu conhecia bem, mas por algum milagre só grunhiu e saiu. Depois disso, ela me olhou diferente. Como quem encontra uma parede num campo aberto. Alguém que serve de escudo. Ainda não disse nada, mas sentou mais perto de mim naquela noite. E isso, para mim, foi mais barulhento que qualquer conversa. A gente foi se acostumando, dividindo a comida escassa, trocando olhares em silêncio, aprendendo a andar com as correntes sincronizadas para não fazer barulho demais. Criamos uma coreografia muda. Ela aprendeu meus sinais e eu entendi os dela. 2 sombras que começaram a formar uma terceira coisa, cumplicidade. O velho, claro, começou a perceber. Demorou, mas percebeu. Passou a olhar mais, medir os espaços, contar o tempo que a gente ficava perto demais. Porque homem pode não suporta ver 2 vítimas se unindo. Ele quer cada uma no seu canto, sofrendo sozinha. Juntas, viram ameaça. Mas a gente não estava nem aí. À noite, inventávamos pequenas conversas baixinho, só com as mãos, tipo brincadeira de criança. Inventávamos palavras que ele não entendia,
um idioma só nosso, uma forma de existir no meio do apagamento. Ela começou a sorrir, pouco, mas sorria, e aquilo doía e curava ao mesmo tempo. Eu comecei a sonhar de novo. Coisa boba, sabe? Tipo nós duas correndo numa rua de verdade, com o sol batendo no rosto, sem corrente, sem grito, sem tapa. Uma liberdade tão improvável que doía só de pensar. Mas como toda faísca num galpão cheio de álcool, uma hora ia explodir. Um dia a gente tentou mais. Ele tinha saído para beber, como sempre. Só que esqueceu a chave da corrente em cima da mesa. Um descuido, um milagre, um chamado. Ela me olhou com os olhos arregalados. E eu não pensei. Peguei a chave, tremendo. Destranquei o pé dela. Depois o meu. As pernas quase não obedeciam. Parecia que desaprenderam a andar sem arrasto. Corremos até a porta. Trancada, claro. A janela da cozinha era alta, mas dava. Tentei abrir. Ela me ajudando e empurrando, o coração quase saindo pela boca. E aí, o barulho da porta batendo. Ele, de volta, mais cedo, com o cheiro de álcool e morte no ar. Nos pegou no ato. Nem deu tempo de pensar. Só vi a mão vindo. E depois, o chão. Depois a dor. Depois o mundo apagando e voltando num ritmo que só quem já foi espancada até a alma sabe explicar. Bateu nas duas. Como nunca antes. Como quem diz, aqui quem manda sou eu. E mandava mesmo. Porque a gente só não morreu por sorte ou por castigo. Vai saber. No dia seguinte estávamos de volta. Presas, quietas, mas não quebradas. Porque ele podia esmigalhar o corpo. Mas a nossa conexão ele não entendia. E isso, meu bem, era a nossa arma secreta. Depois daquela surra que ele nos deu por termos tentado escapar, porque ousar respirar sem pedir permissão naquele cativeiro já era crime capital, ele sumiu. 2 dias inteiros sem dar as caras. Nenhum barulho de porta abrindo, nenhuma garrafa sendo jogada no chão, nenhum grito arrastando a alma da gente pelas paredes. No primeiro dia, a gente só respirou. Respirar sem medo já era luxo. Eu e ela, jogadas nos nossos cantos com os corpos marcados, olhando uma para outra como quem olha espelho trincado. E no silêncio pesado, pela primeira vez, ela falou: "Como você veio parar aqui, Yolanda?" A voz dela saiu fina, trêmula, mas firme, como se arrancar essa pergunta fosse doer menos do que carregá-la por dentro. Olhei para ela. Vi nos olhos dela a mesma pergunta que por anos ninguém me fez. E pela primeira vez eu respondi: meu pai me apostou num jogo de cartas. E perdeu. Foi como cuspir veneno velho. Eu nem sabia que ainda doía falar em voz alta. Tô aqui faz 4 anos. Ela arregalou os olhos. A boca se abriu num suspiro abafado. E então desabou. 4? 4 anos, Yolanda? E começou a chorar. E quando chorou, chorou com o corpo todo. O choro de quem ainda acredita que vai acordar de um pesadelo. E eu queria mentir para ela. Queria dizer que ia passar. Mas já tinha perdido o talento da mentira. Perguntei de volta. A voz saiu seca, porque meu corpo não conhecia mais outro jeito de falar. E você, Isabelle? Como veio parar aqui? Ela limpou o rosto com o antebraço, soluçando. Eu estava voltando da casa da Bruna. Minha amiga. Era tarde, mas eu sempre passava por aquele beco. Nunca aconteceu nada, mas dessa vez alguém me bateu na cabeça. Não vi quem era, não ouvi nada, só apaguei. E quando acordei, estava aqui. A última palavra saiu como um espinho. Aqui. Aquele aqui que era o nome do nosso cativeiro sem placa, o nosso buraco sem fundo. Nos encaramos em silêncio. O tipo de silêncio que grita, que ecoa, que arranca pedaço. E então, como todo veneno que volta, ele apareceu, cambaleando mais que o costume, fedendo mais do que de praxe, sujo, com os olhos injetados e a sacola de pecado nas mãos. A porta bateu como uma sentença. Ele olhou para mim primeiro, aquela olhada de quem mede até a alma da gente. Depois olhou para Isabelle. Só que não foi um olhar, foi um esfaquear com os olhos. E aí ele se aproximou. Sem dizer nada, apertou mais a minha corrente. Quase me rasgou a pele,
Me jogou mais para o canto, mais longe, como se dissesse: hoje não é você. E foi. Foi até ela. Ela ainda não entendeu. Só olhava assustada, sem saber o que vinha. Eu já sabia. Sabia pelo cheiro, pelo jeito que ele estalava os dedos, pelo modo como a respiração dele mudava. Não toca nela! Não encosta! Não encosta! Eu gritei. Gritei com a garganta que eu achava que já não funcionava. Gritei com tudo que ainda restava de humano em mim. Mas ele me calou com um soco. A boca rachou. O rosto virou de lado. O gosto de sangue foi meu único consolo. Pelo menos ainda senti alguma coisa. E ele foi para cima dela. Ela começou a chorar, a gritar, a se debater. Ainda tinha força. Ainda achava que dava para lutar. Eu vi, eu ouvi. Eu senti cada segundo como se fosse comigo. Porque era comigo. De novo, tudo de novo. Ela implorou, tentou se soltar, tentou fugir com o corpo, com o olhar, com o grito, mas não adiantou, porque ele já tinha decidido. E quando ele decide, ele arranca. Não interessa o quê, nem de quem. Quando terminou, ele saiu, como se tivesse só ido ao banheiro. E ela ficou ali, no chão, toda encolhida, os olhos vazios, o corpo tremendo, como se o mundo tivesse se despedaçado e ela tivesse ficado presa dentro do caco maior. Eu estiquei o braço, a corrente estalou. Tentei alcançar a mão dela, mas não deu. Faltou um palmo, um único palmo. E naquele palmo morava o universo inteiro que separava nós duas naquela noite. Ela não falou. Eu também não. Só ficamos ali, cada uma no seu canto, cada uma com a alma dilacerada, chorando por dentro, tentando entender como ainda existia vida depois daquilo. A gente dormiu assim, separadas, caladas, mas unidas pela dor mais suja que o mundo já inventou. E ali, minha filha, naquela madrugada que não passava, a gente entendeu que já não era mais criança e que ninguém ia salvar a gente. No dia seguinte, com os olhos inchados de uma noite que a gente não dormiu, nem se mexeu, nem respirou direito, ela virou para mim e disse: a gente vai proteger uma outra daqui para frente, não importa como. Eu só balancei a cabeça. Nem precisava de discurso. Só a cara dela já dizia o que eu sentia também. E assim, sem promessas bonitas, selamos nosso pacto de sobrevivência. Era isso, sobreviver do jeito que desse, do jeito que sobrasse. A partir dali, quando uma já não tinha forças para levantar, a outra arrastava o corpo e terminava o serviço. Se ele batia em uma, a outra segurava o choro e dizia: foi culpa minha. Quando uma estava machucada demais, com o corpo só carne viva, a outra tomava o lugar naquela cama suja para dar um dia de trégua. E olha, aquilo nos destruía, um pouco mais a cada vez, mas também era o que nos mantinha em pé. Estranho isso, né? A dor ser o único elo que resta entre duas almas despedaçadas. Nos tornamos irmãs de guerra, companheiras de cela, testemunhas da ruína uma da outra. Nos comunicávamos por olhares, toques rápidos, palavras sussurradas quando ele dormia pesado. O mundo lá fora podia ter esquecido de nós duas, mas a gente se lembrava uma da outra todos os dias. E isso bastava. Por anos foi assim, até que chegou aquele maldito dia. Ele já estava estranho fazia tempo, mais fedorento, mais irritado, mais vazio. Disse que tinha perdido o emprego, que a culpa era da sociedade, dos patrões, das mulheres ingratas que cruzaram o caminho dele. Nunca era culpa dele, claro. Santo de boteco. Parou de comprar comida. A gente revirava a geladeira como quem procura esperança dentro de uma lata vazia. Achamos um pedaço de carne. Já estava esverdeada, a gordura grudada na borda, um cheiro que faria até mosca cair dura. Falei: não dá para usar isso, tá podre. Ele gritou: cozinha assim mesmo, sua infeliz. Você acha que tá onde? Num hotel 5 estrelas? Cozinhei. Coloquei no prato. A carne borbulhava num óleo que parecia ter sido retirado direto do caldeirão do capeta. Levei até ele.
Sentou na cadeira com aquela barriga caída, pegou o garfo, enfiou no bicho morto e enfiou na boca. Primeiro mastigou, depois parou. Cuspiu com raiva no chão e berrou. Você está tentando me envenenar, sua demônia? E aí veio o caos. Ele me puxou pelo cabelo, me jogou no chão e trancou a corrente da Isabelle. Agora eu sei que vocês duas estão se protegendo. Tá achando que vai me enganar? Cuspi as palavras enquanto trancava minha liberdade com mais uma volta de metal no meu pé. Eu gritava que não era veneno, que eu só fiz o que ele mandou. Mas ele queria show e, para fazer cena, fez pior. Pegou o prato, veio até mim e disse: vai comer. Tudo. Se é bom para mim, é bom para você. A carne já estava fria, com gosto de podridão escorrendo. Eu disse que não dava. Ele me deu um tapa. Come. Eu tentei negar de novo. Veio o chute. Engole essa merda. E eu engoli. 1, 2, 3 garfadas. A garganta queimando, o estômago virando. E aí vomitei. No chão. Tudo. Ele riu. Sim, ele teve a ousadia de rir. Pegou minha cabeça e empurrou para o chão, apontando para o vômito. Agora limpa essa bagunça. Com a boca, eu chorava, implorava, a cabeça rodando, o corpo inteiro encolhido. Ele bateu mais e mais, me forçou a comer aquilo, o que eu mesma tinha rejeitado. Do outro lado, Isabelle gritava: para! Pelo amor de Deus, para com isso! Tentava arrancar a corrente. Chorava como criança, como alguém que ainda acredita que pode tocar o coração de um monstro. Ele soltou a corrente dela, só para dar um chute bem dado. A menina caiu no chão, igual pano velho. Agora limpa essa merda, sua nojenta. E jogou o balde para ela. Depois saiu, cambaleando, xingando tudo, prometendo que não ia voltar tão cedo. Isabelle veio até mim. Eu já estava de joelhos, tremendo, com a cara e o corpo sujos, o estômago tentando sair pela boca. Ela se ajoelhou, segurou meus cabelos para eu não sujar mais e ficou ali, enquanto eu vomitava mais. E mais, até não sair nada. Só ar, só dor. Depois, sem dizer palavra, limpou tudo. Sozinha. Limpou o chão, me limpou, lavou o pano. E quando acabou, me ajudou a deitar naquele colchão que mais parecia cova rasa. Chorei. Chorei tanto que pensei que ia desidratar por dentro. E ela só me abraçou, quietinha, como quem segura um caco de vidro com a mão e diz: tô aqui. Aquela noite a gente não dormiu, mas se segurou, porque mesmo em meio ao vômito, sangue, desespero e dor, ainda restava uma coisa, nós duas. Mas, meu bem, até a paciência do inferno tem limite, e logo, logo o corpo dele vai falhar. E é aí que a gente acerta as contas. Se chegou até aqui, deixa seu like, porque essa história ainda não acabou. E o gosto de vingança é bem mais forte que carne podre. Me conta aí, já viu alguém renascer de dentro do próprio vômito? A primeira vez que ele tropeçou na própria perna, eu quase aplaudi. Juro. Estava indo da cozinha para a sala, segurando uma garrafa que já era extensão da mão dele, e caiu de cara no chão, como se tivesse topado com a própria consciência. Levantou resmungando, batendo nas paredes, xingando Deus, o mundo e até o próprio fígado. Mas nem percebeu que eu e Isabelle trocávamos um olhar que dizia: opa, será? Nos dias seguintes, o corpo dele foi ficando mais lento, menos perigoso, mas mais imprevisível. Parecia um cachorro velho, cansado de morder, mas ainda com os dentes sujos de sangue. O ronco dele vinha mais forte. A tosse, mais frequente, às vezes passava mal no banheiro, ficava lá gemendo como se alguém se importasse. E eu, sentada com a corrente no pé, só pensava: se morrer agora, ainda vai ser pouco. Isabelle também notou. Começou a me cutucar com o pé por baixo da corrente quando ele cochilava. Sinal de esperança. Era sutil, mas era esperança. Daquelas que se não fala em voz alta, senão o universo escuta e estraga. Ele passou a esquecer as chaves mais vezes. Trancava uma, deixava outra. A fome piorava. O cheiro dele também. A casa virou um depósito de urina, mofo e ego podre. Mas sabe o que piorava mais ainda?
O fato de que, mesmo podre, ele ainda era o dono da chave. E a gente? Continuava nosso pacto, revezando a dor, o cansaço, a vergonha. Às vezes eu falava, hoje eu aguento. E ela dizia, não, dessa vez deixa comigo. Era o tipo de conversa que ninguém deveria ter, mas era o que nos mantinha de pé. Até que chegou o dia. Ele entrou em casa com a cara mais inchada do que o normal. Suava, respirava como boi velho subindo ladeira. Jogou a camisa no chão, xingou o calor, a comida que não existia e a vida miserável que ele mesmo escolheu. Depois veio o costumeiro. Mandou a gente calar a boca, ameaçou isso e aquilo e sentou na cadeira da sala com a mão no peito. Primeiro a gente achou que era mais um show, daqueles que ele fazia quando queria pena, como se tivesse alguém ali com pena para dar. Mas aí o corpo começou a se inclinar. A respiração foi falhando. A mão apertando o peito com força. Isabelle, ela já estava olhando. Eu também. A gente não se mexia, só assistia. Um espetáculo grotesco do destino finalmente funcionando. Ele caiu no chão, literalmente, de cara, espumando, se debatendo, a boca tentando formar palavras que não saíam. Acho que ele tentou dizer ajuda, mas só saiu um barulho feio, molhado. E sabe o que a gente fez? Nada, absolutamente nada. Ficamos ali, caladas, com o coração batendo tão alto que parecia sirene, observando o corpo daquele homem nojento, tentando respirar e não conseguindo, tentando viver mais um dia só para continuar o inferno da gente. Mas o universo, esse finalmente resolveu pagar a dívida. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade. Silêncio. Ele parou. O chão tremeu de leve. O cheiro dele se espalhou como aviso. E a chave, a maldita chave, estava no bolso da calça. A calça que agora jazia ali, esticada, com um homem morto dentro. Isabelle me olhou. E eu não precisei dizer nada. Ela rastejou até ele. A corrente ainda atrapalhava, mas a vontade dava força. Vasculhou os bolsos com a ponta dos dedos, o rosto fechado, como se tocasse num rato morto. Achou a chave. Levantou a mão com ela como quem levanta um troféu, veio até mim. Abriu minha corrente primeiro, depois soltou a dela. E ali, com os pés livres pela primeira vez em anos, a gente ficou parada, como se o mundo tivesse congelado só para ter certeza que era real. Isabelle, ainda com a chave tremendo na mão, perguntou, a gente vai mesmo sair? Eu respondi só com um passo, em direção à porta. Trêmulo, pequeno, mas um passo. E ela veio atrás. Abrimos. E ali estava o mundo. Feio, perigoso, assustador. Mas nosso. Pela primeira vez em tanto tempo, a gente tinha escolha. A porta rangeu como se nunca tivesse sido aberta. E talvez nunca tivesse mesmo. Não para a liberdade. Não para a gente. Aquela madeira podre e suada que separava o inferno do desconhecido deu espaço. E a luz do lado de fora atravessou o vão como se estivesse zombando. E a gente ficou parada. Primeiro foi o silêncio. Depois, o vento. Um vento diferente daquele abafado, sujo, que soprava lá dentro. Esse tinha cheiro de mato, de poeira, de coisa viva. Um cheiro que doía de tão esquecido. E, por fim, veio o sol. A luz bateu na pele feito tapa. A vista ardeu como se os olhos estivessem queimando por dentro. Anos dentro de uma prisão sem janelas transformam o sol em inimigo. Isabelle gritou. Eu cobri o rosto com o braço. A luz furava tudo. Era bonita, mas cruel. A liberdade, veja só, não vem com carinho. Ela chega arrancando casca. A gente deu os primeiros passos fora. E cada passo era um aviso do corpo. Os tornozelos estavam abertos com feridas que nunca fecharam direito. As marcas de corrente marcavam nossa pele como tatuagem de dor. Os pés pisavam no chão duro e seco, como se fosse a primeira vez. E era mesmo. Olhei em volta. Não tinha ninguém. Nenhuma alma viva. A casa do lado parecia abandonada. As janelas quebradas, o telhado torto. As outras construções estavam longe, como se tivessem sido jogadas ali por acidente. Não era um bairro, era um buraco no mapa. E na frente,
Um campo, imenso, verde escuro, a única direção que fazia sentido. A gente se olhou, nem palavra precisou, só um olhar bastou. A decisão estava feita. Se ele acordasse, se aquele infeliz tivesse sobrevivido à própria podridão, a gente precisava sumir antes que ele soubesse. Eu fui primeiro. O coração batia tão alto que achei que ia cair no primeiro passo, mas fui. O corpo doía, mas eu fui. Isabelle veio logo atrás, com as pernas trêmulas, os olhos arregalados, o rosto manchado da noite anterior. E a gente correu, como nunca antes, sem olhar para trás, nem uma vez, porque olhar para trás era desafiar o destino, era chamar o monstro de volta. A gente só corria, com o vento rasgando o rosto, com o mato cortando a canela, com os pulmões pedindo ar e as pernas querendo parar. Mas a gente ia, corria como se o chão fosse sumir, as roupas grudadas no corpo sujo, cheirando a mofo e sofrimento. O cabelo embaraçado balançava na cara, os pés batiam em pedra, em buraco, em espinho. A dor já não importava, importava só a fuga, o longe. Depois de não sei quanto tempo correndo, as forças acabaram. O corpo avisou que não dava mais. O chão parecia girar, a cabeça flutuar. E então a gente parou. Passamos a andar. Cada passo era um suspiro. O mato se fechava nas pernas, arranhava, mas nem doía. O corpo tinha criado uma resistência absurda, uma casca invisível. Só o medo doía agora. O medo de ele aparecer a qualquer momento atrás da gente, com aquele grito nojento, com aquela voz que virava faca. O sol subia, depois começava a cair. A gente seguia. O tempo parecia ter enlouquecido. E a gente também. A boca seca, a barriga vazia, as pernas bambas. Isabelle perguntou: será que já é outro dia? Eu nem respondi. Não sabia nem o que era hoje. Até que lá, no fim do mundo, apareceu. Uma casa, isolada, com umas árvores em volta. Parecia fazenda. Não era grande, mas era mais sólida do que qualquer coisa que a gente já viu. Era feita de madeira e esperança. Tinha até cerca de arame e galinheiro nos fundos. E tinha um cachorro. Ah, o cachorro, preto, gigante. Parecia mais um lobo que um cão. Quando viu a gente se aproximando, começou a latir como se o apocalipse estivesse chegando. Aquele latido doía, rasgava os ouvidos, mas a gente não se mexeu. Parou ali mesmo, dura. E se ele viesse para cima? E se fosse o bicho da vez? Mas ele só latia. Latia com desespero, como quem tenta dizer: tem gente aqui, vem ver. Foi então que a porta abriu. Uma senhora saiu, magra, cabelo branco preso num coque torto, avental florido, o rosto enrugado de uma vida inteira de sol. Ela olhou para o cachorro, depois olhou para a gente, parou e disse só uma coisa: meu Deus! O cachorro latia como se tivesse visto o próprio fim do mundo, só que em forma de menina descalça e ferida. As pernas dele batucavam o chão de madeira da varanda, o focinho apontado, as orelhas retas, como quem diz: tem coisa errada aqui. E tinha mesmo. Eram duas meninas que nunca deviam ter chegado naquele ponto. A senhora apareceu na porta e soltou um grito: Breu! Quieto, criatura! O cachorro olhou para trás, abaixou as orelhas e deu um gemido como se pedisse desculpa. Breu, o nome já dizia tudo. Preto, grande e barulhento. Mas coração mole, igual Dona. Ela nos olhou com aquele rosto de quem já chorou muito na vida, mas ainda guardava espaço para mais. Caminhou até a gente com calma, abaixou e disse só: venham, minhas filhas, aqui ninguém encosta um dedo em vocês. Foi o suficiente para Isabelle desabar. E eu, que estava com o orgulho mais raso do que dignidade de político, fui junto. Choramos ali mesmo, na frente do mato, do cachorro, do céu que começava a escurecer. Choramos como quem vomita a alma. A senhora nem tentou nos fazer calar. Só abriu a porta. Entramos. A casa cheirava a comida de verdade. Não era aquele fedor de cigarro e pinga azeda. Era cheiro de alho refogado, café coado, pano limpo.
A cozinha tinha panela no fogão e mesa com toalha. O chão era de cimento, mas brilhava de limpo. Parecia outro planeta. Ela deu copo de água. A gente bebeu como quem encontrou poço no meio do deserto. Depois colocou 2 pratos com arroz, feijão, ovo frito e farofa. Eu quase chorei de novo. A comida parecia festa. Comemos como bicho, sem falar, só mastigando e chorando. A senhora nos olhava como quem queria abraçar tudo, mas sabia que abraço demais assusta quem vive fugindo. Quando os pratos ficaram limpos, ela puxou uma cadeira e sentou. Agora me contem, tudo. Isabelle foi a primeira a abrir a boca. A voz saía engasgada, mas saía. Contou como tinha sido pega na rua, o beco, a pancada na cabeça, o escuro que veio depois. Contou 2 gritos da corrente, da dor, da humilhação, da noite que perdeu tudo. A senhora arregalava os olhos cada vez mais. Meu Deus, mas espera, você é a menina que sumiu. Tinha cartaz, polícia na região, te procuraram por meses. Eu olhei para Isabelle e ela me olhou de volta. Os olhos diziam, só uma? Só uma tinha sido procurada. Então eu falei, sem floreio. Eu já estava lá 4 anos antes da Isabelle chegar, mas ninguém me procurou, porque fui entregue. Meu pai me deu naquele jogo de cartas imundo. Ele perdeu e me largou com aquele homem. Nunca mais voltou. A senhora ficou muda por um instante. A mão tremeu em cima da mesa. O queixo travou. Desgraçado. Filho da mãe. Desculpa o palavreado, meninas, mas que ele apodreça num buraco pior do que aquele que vocês escaparam. Foi a primeira vez que alguém xingou ele por mim, por nós. Ela respirou fundo, passou a mão no rosto e continuou. Olha, vocês ficam aqui, o tempo que precisarem, mas a polícia precisa saber disso. Só que é longe. Meu filho vem me visitar em 2 dias. Ele tem carro. Ele leva vocês. Tá bom assim? A gente assentiu. O medo de sair era maior do que a vontade de correr. E ali, com o breu deitado perto da porta e o cheiro do feijão ainda no ar, pela primeira vez em muito tempo, dormimos. 2 dias passaram como um sopro. A senhora, que se chamava Dona Helenice, cuidou da gente como se fosse a avó de nascença. Passou pomada nas feridas, lavou nossas roupas, colocou cobertor limpo nas camas improvisadas. A cada gesto, um pedacinho da dor ficava menos afiado, mas ainda doía. Quando o filho chegou, o corpo da gente tremeu. O som do carro, a porta batendo, os passos masculinos, tudo virou alerta. Nos escondemos atrás da Dona Helenice como 2 gatos espantados. O homem era alto, barba rala, jeito calmo, mas mesmo assim, o medo falava mais alto. Ele olhou para a gente, viu o estado, Dona Helenice não deixou ele nem abrir a boca. Essas 2 meninas passaram pelo inferno, foram mantidas em cativeiro, machucadas, passaram pelo o que nenhuma mulher deveria passar com um homem. Encontraram minha casa por um milagre e vão comigo até a delegacia agora. Você vai levar a gente. Ele só assentiu. Entramos no carro. Silêncio. O rádio desligado. A estrada longa. As mãos da Dona Helenice segurando a nossa o tempo todo. Chegamos na delegacia. A porta se abriu e o mundo, enfim, teve que ouvir. A delegacia tinha aquela cara típica de lugar que não resolve nada. Parecia uma repartição pública encharcada de café, requentado e desesperança. Cheirava a papel velho, suor seco e ineficiência. Mas a gente entrou assim mesmo, com as pernas bambas e o coração na garganta. Isabelle tremia tanto que parecia que ia desmontar ali mesmo. Eu fingia firmeza, mas por dentro minha alma gritava feito porta enferrujada. O policial que nos recebeu devia estar mais acostumado com boletim de briga de vizinho do que com menina esfacelada. Olhou para a gente com aquele olhar de quem já desistiu de se espantar. Aquele olhar que diz, mais 2? Bota na lista, mas Dona Helenice... Dona Helenice não deixou a gente soltar uma palavra sem antes soltar a língua dela. Elas apareceram na minha porta, moço, quase mortas. O cachorro que trouxe, breu, latia igual louco,
estavam com fome, machucadas, chorando, só com a roupa do corpo. E quando conseguiram falar, meu Deus, que história! O policial rabiscava qualquer coisa no papel. Quando levantou os olhos, perguntou: vocês sabem onde era a casa? A pergunta caiu como um martelo. Isabelle olhou para mim. Eu respirei fundo. A resposta era óbvia. A gente não sabe exatamente. Ele nunca deixava a gente ver nada. Mas... E aí veio o que dava para lembrar. Tinha um campo enorme na frente da casa. Era tudo mato. E as casas em volta pareciam abandonadas, caindo aos pedaços. E, olha, se vocês forem lá agora, vai estar fedendo pra caramba, porque ele caiu duro no chão da sala. Faz 2 dias. A gente só fugiu porque ele apagou. Deve estar apodrecendo. Pronto. O policial deu uma olhadinha por cima dos óculos e anotou como quem, pela primeira vez, acreditou. Talvez porque cheiro de morto fosse uma pista mais concreta que todo o resto que a gente contou. É o bastante para irmos atrás, ele disse, e virou para Dona Helenice. Mas antes disso, elas precisam passar por um médico. Exames. Ver como estão. É protocolo. O filho dela, aquele moço de fala baixa e cara de quem não leva desaforo, levantou a mão. Eu levo. Até aí, beleza. Só que como tudo no Brasil precisa passar por uma burocracia, chamaram uma assistente social. Loirinha, roupa bem passada, pasta na mão e voz doce. Doce até abrir a boca. Elas vão ter que ser levadas a um abrigo até encontrarmos os responsáveis legais. A frase caiu como tijolo no meio da cozinha de vó. Dona Helenice endireitou a coluna. A Isabelle quase chorou na hora. Eu, sinceramente, comecei a pensar onde tinha corrente para me amarrar de novo. Por que abrigo? Depois de tudo? Mais portão trancado? Mais cama com cheiro de outras meninas fudidas da cabeça? Mas a velha não deixou barato. Elas não vão para abrigo nenhum. A assistente piscou. Mas, senhora, não. Elas chegaram na minha porta. E se foi Deus, o destino ou o breu que trouxe, foi por um motivo. E se você tirar essas meninas de mim agora, vai fazer mais mal que bem. Mas a legislação... Legislação nenhuma, minha filha. Isso aqui é ser humano. Já sofreram demais. Vão ficar comigo, com o breu. A assistente piscou de novo. Quem é breu? Meu cachorro, o melhor guarda-costas desse país. O bicho tem 85 quilos e um faro para desgraça que nenhum sistema social tem. Ele sabia. Ele latiu. Ele viu o que ninguém mais quis ver. Isabelle até sorriu nessa hora. Um sorrisinho torto, dolorido, mas foi. O primeiro em anos, talvez. A moça fechou a pasta, respirou fundo e disse: tudo bem, mas elas precisam fazer os exames, relatórios. E a senhora vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Trago minha caneta. E assim foi. Levaram a gente para o hospital. Lugar frio, cheiro de cloro, rosto de enfermeira que tenta sorrir, mas se encolhe por dentro. Passamos por sala atrás de sala. Tiraram sangue, mediram pressão, olharam cada roxo, cada cicatriz, cada marca que o tempo e o monstro deixaram. Colheram o exame que até hoje eu não entendo para quê, mas a gente ficou quieta, aguentou tudo, porque agora a corrente não estava mais no pé, estava só na lembrança. A volta para a fazenda da Dona Helenice foi como acordar num sonho que a gente não pediu, mas também não queria sair. O carro mal tinha parado e o breu já estava latindo no portão, abanando o rabo e pulando como se fosse um potro desgovernado. Quase derrubou a gente de novo. E foi ali que os dias começaram a ter outro ritmo. Um ritmo estranho para quem viveu anos marcada por corrente e grito. Acordávamos com cheiro de café fresco e não de cigarro velho. Ouvíamos galinha cacarejando e não homem grunhindo. O sol entrava pela fresta da janela e não vinha junto com medo. Parecia errado ser certo, sabe? Dona Helenice virou uma professora daquelas que ensina a viver sem cobrar nota. Pegava a gente pela mão, mostrava como fazer pão de queijo, rosca doce, broa de fubá. Dava bronca se errava, mas ria no minuto seguinte. O trem sem coordenação, Yolanda.
Vai sovar essa massa ou tá querendo desmanchar o universo? E a gente ria. Pela primeira vez em sei lá quantos anos a gente ria. Breu era o mascote da nossa liberdade. Corria pelo quintal, latia para as galinhas, deitava na varanda e vigiava tudo. Às vezes se metia na cozinha e roubava um pão. Dona Helenice brigava, mas ele fazia aquela cara de quem eu? E ganhava outro, porque cachorro esperto é igual gente ferida. Sabe onde deitar para ganhar carinho. O filho dela passava de vez em quando, sempre com aquela cara de homem bom que carrega a própria dor escondida. Não chegava perto demais, mas perguntava com jeito. Tá tudo certo por aqui? No começo a gente só olhava para o chão. Depois, com o tempo, respondia com um aceno. E um dia, sem querer, eu disse, tá sim, obrigada. E não morri por falar com um homem. Isabelle também foi se soltando. A gente cuidava do quintal, das plantas, ajudava a senhora a dar banho nas galinhas. Sim, ela dava banho nas galinhas. Um espetáculo à parte. E cada dia era um passo para fora daquele buraco que a gente carregava dentro. A cabeça da gente ainda doía. Às vezes, de noite, eu acordava suando. Isabelle chorava sem som às vezes. Mas ali, naquele cantinho esquecido do mundo, parecia que a alma começava a costurar os próprios retalhos. Foi num dia desses, com o bolo de fubá no forno e Breu babando no pé da mesa, que bateram na porta. Polícia. Frio no estômago de novo. Aquela presença que não dava para separar da dor. Dona Helenice abriu. O mesmo policial que tinha anotado tudo com cara de sono estava lá, mais acordado agora. Achamos a casa. Pronto. As pernas quase cederam. E o corpo também. Estava lá, apodrecendo no chão da sala. O relato bateu. Agora a gente vai atrás do pai da Yolanda. E da mãe também. Precisamos saber o que ela sabia, por que não denunciou, por que nunca procurou. Eu só olhei para o chão. A boca seca de novo. Só consegui murmurar. Ela não ia procurar. Aposto que foi embora no mesmo dia que eu. Sem mim, ela ficou livre do velho. Deve ter ido embora sem olhar para trás. E eu fiquei lá. Ninguém falou nada. Nem precisava. A vida seguiu. Mais uns dias de sol, mais pão quente, mais carinho de cachorro gigante. E quando o mês completou, a gente já não tremia quando o filho da Helenice aparecia. Até falava com ele. Pouquinho. Mas falava. Tá tudo bem? Tá sim, senhor. Obrigada a palavras simples que antes pareciam impossíveis. E foi num fim de tarde qualquer que o mundo resolveu dar outro susto. Um carro parou na frente da fazenda. Breu, como sempre, avisou com antecedência. Correu, latiu, pulou. A porta do carro abriu. A assistente social desceu com 2 adultos, um homem e uma mulher. Os olhos vermelhos, o corpo inclinado como se o chão tivesse sumido. Isabelle congelou. Pai! A voz dela saiu tão fraca que o vento quase levou. Filha! Os 2 gritaram ao mesmo tempo. Ela correu. E o abraço que veio depois foi tanto que derrubou os 3 no chão. Choro, soluço, mão apertando o rosto, beijo no cabelo. Me perdoa, a gente nunca parou de procurar, te amamos tanto. Eu fiquei parada, sorrindo e chorando, porque era bonito ver alguém sendo achada, mesmo que eu soubesse que ninguém ia bater na minha porta atrás de mim. Mas tudo bem, naquele dia Isabelle encontrou a casa dela, e eu encontrei a minha também. Ela chamava Dona Helenice, e tinha um cachorro preto de 85 quilos, chamado Breu. Dona Helenice fez de tudo para eu ficar com ela. Queria me adotar ali mesmo, na tora. Já dizia que eu era melhor que remédio, que desde que eu apareci o reumatismo dela nem doía mais. E eu? Vontade eu tinha. E como? Aquela casa era o primeiro lugar em que eu me sentia, sei lá, gente, mas não teve jeito. Isabelle não soltava minha mão nem para ir até o banheiro. E quando ela cravou o olho no meu e disse que eu não ia sair de perto dela nunca mais, que a gente se salvou junto e ia continuar assim. Eu não consegui contrariar. Nem quis. Acabou que os pais dela me levaram junto. Me adotaram também, olha que coisa. Passei de prêmio de aposta para filha adotiva. Engraçado, né?
A vida dá cada curva que parece piada ruim. O pai verdadeiro? Encontraram o infeliz. Pegaram ele escondido num canto qualquer, como barata no fundo do armário. Preso. A cara dele no jornal nem me deu raiva. Só nojo. Já a mãe, sumida. Nunca ligou, mandou carta, sinal de fumaça. E eu também nunca tive vontade de saber. Ela desapareceu do mapa no mesmo dia que eu fui jogada naquele buraco. Aposto que fugiu do velho e achou bom não ter que carregar filha. Menos peso na mala emocional dela. A vida fora do cativeiro era outra prisão, só que com janelas e portas sem tranca. Isabelle até que conseguiu. Voltou para a escola, enfiou a cara nos livros, terapia toda semana, desenhava, sorria com facilidade que dava até inveja. Eu, nem tanto. A liberdade pesava. Gente demais, barulho demais, toque demais. Eu desconfiava até do vento. No começo, achava que qualquer barulho era ele voltando. Dormia com a faca de cozinha embaixo do travesseiro, não ria, não chorava, só existia. E isso já era difícil. Mas aí tinha a fazenda. Toda semana eu dava um jeito de voltar para lá. A dona Helenice me ensinava tudo. Bolo de fubá, pão de queijo, sabão de soda, jeito certo de colher alface, como segurar galinha sem levar bicada. Ela ria de mim, me xingava carinhosamente e dizia que eu era teimosa, mas boa de coração. E o breu? O breu era meu porto seguro. Aquela bola de pelo preta com língua de 1,5 metros que me seguia pela casa como se fosse sombra. Ele deitava no meu pé, lambia minha cara e me olhava como quem dizia: agora ninguém mais encosta. Eu voltava da fazenda mais leve. Isabelle percebia. Dizia que meu cheiro mudava, que eu vinha cheirando bolo e abraço. Então, eu ensinava tudo que tinha aprendido. A gente cozinhava juntas, fazia bagunça na cozinha, errava receita, ria quando a massa grudava na mão ou o forno queimava tudo. E era nesses momentos que eu percebia que, mesmo sem terapia, mesmo sem saber o nome do trauma, a gente estava curando. Juntas. Viramos irmãs. De verdade. Não porque o papel dizia, mas porque a dor nos costurou juntas. Quando ela chorava à noite, eu apertava a mão dela. Quando eu tremia ao ouvir um barulho, ela segurava meu rosto e dizia que era só o vento. E assim fomos. Um dia de cada vez. Às vezes ainda acordo assustada. Às vezes ainda vejo o vulto dele na porta do quarto. Mas aí eu lembro que estou num lar. Que o cheiro que vem da cozinha é bolo de milho, não álcool barato. Que a luz do sol entra sem pedir licença. E não dói mais. E, quando fecho os olhos, o que me vem primeiro não é a corrente. É o riso da dona Helenice me chamando de menininha teimosa, enquanto o breu late de fundo e Isabelle derruba farinha no chão. A vida quase me arrancou tudo, mas eu sobrevivi. E isso, minha filha, isso ninguém me tira. Nem parece, né? Com essa pele toda marcada, a mão cheia de veia, os joelhos que rangem mais que porta de armário velho. Mas estou aqui, estou viva, com o coração batendo forte no peito e uma memória que Deus me livre ainda guarda coisa demais. A Isabelle virou professora, dessas que entra na sala e faz até menino bagunceiro sentar quieto. Casou, teve 2 filhos, um menino e uma menina. A menina tem meu nome, Yolanda. Nunca soube reagir direito a isso. Chorei escondido no banheiro quando me contaram, porque nunca achei que meu nome pudesse virar símbolo de amor, de homenagem. Sempre achei que ele carregava tristeza. Mas ela, com aquele sorriso de dente faltando e cabelo bagunçado, fez tudo ficar leve. Eu nunca casei, nunca quis. Tive medo, sim, mas também foi escolha. Não quis dividir cama nem silêncios. Preferi meus bolos, minhas plantas e minhas galinhas, que respeitam mais que muito homem. A dona Helenice faleceu tem uns anos. Foi dormindo, graças a Deus. Breu já tinha ido antes, e foi como perder um pedaço da alma. Mas vivi para enterrar os 2 com dignidade, com flores, com palavra bonita e tudo que eles mereciam. A dona Helenice, ai minha velha, se foi tem uns bons anos, do jeitinho dela,
sem drama, sem alarde, dormindo tranquila depois de comer o bolo de milho que eu tinha feito. Foi minha mãe, minha salvação e minha maior saudade. O filho dela, que sempre foi bom demais, cuidou dela até o último fio de cabelo branco. E a casa? A casa ficou com ele, claro, como tinha que ser. Eu nunca pedi, nem quis. Aquela casa era dela. Eu só fui hóspede de um milagre por um tempo. Mesmo assim, sempre voltei. Até quando a vista já não ajudava e o joelho parecia gelatina, eu dava um jeito de ir lá, sentar naquela varanda, sentir o cheiro do café dela no pano de prato velho, ouvir o breu, mesmo que só na lembrança. Ele já tinha partido há muito tempo, mas para mim ele ainda ficava ali, deitado na soleira, me vigiando. Passei a vida agradecendo por ela, e pela Isabelle, e pela coragem que a gente arrancou do fundo do inferno para continuar respirando. A gente foi irmã por escolha, por sobrevivência, por amor. Quando uma fraquejava, a outra segurava. Quando uma queria desistir, a outra lembrava. A gente saiu viva. Isso já é vitória. Os pesadelos ainda vinham. Acordava no meio da noite suando, com o grito dele nos meus ouvidos. Mas aí, olhava em volta, via que não tinha corrente, não tinha porta trancada, só a luz do abajur, um copo d'água e um monte de fotos de gente que me ama colada na parede. Nunca procurei saber da minha mãe. E hoje, velha desse jeito, não faz a menor falta. Se sumiu, foi por escolha. E quem escolhe sumir de uma filha não merece ser achada. Nunca escrevi livro, nem fiquei famosa, mas contei minha história onde precisava, nas escolas, nos encontros com meninas, nos olhares assustados de quem ainda está preso em alguma coisa. Disse, eu vivi tudo isso e tô aqui. E só de falar isso já valeu a pena. Minha rotina agora é simples. Café forte, pão com manteiga de verdade, um crochê mal feito e reza torta para agradecer. Fico sentada na varanda de casa, olho os netos da Isabelle brincando e penso, valeu a pena, não porque foi fácil, mas porque acabou com dignidade. Então, se você está ouvindo isso da minha boca, de uma velha cheia de rugas e memória cheia de buraco, presta atenção, não precisa esquecer para seguir, só precisa decidir que não vai deixar aquilo definir quem você é e arrumar uma dona Helenice na vida, porque ninguém se salva sozinho. Eu sou Yolanda, tenho 83 anos e vivi. E isso, minha filha, isso foi a melhor vingança que eu podia oferecer. E se você gostou desse relato, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me dizer de onde é que você está me ouvindo.